Olá, bem-vinda, bem-vindo. Esse é o Hub Turismo e eu sou Janine Pires, trazendo hoje um episódio super controverso, a famosa PEC das praias. Uma proposta que está em discussão no Senado, que traz novas diretrizes para a propriedade e gestão dos terrenos de marinha e tem um impacto enorme no setor de turismo. Como nós gostaríamos todos de ter o nosso setor discutindo algo que impacta diretamente a nossa atividade e a nossa sustentabilidade, eu convidei dois especialistas para a gente conversar. A professora Mariana Aldrigue, da Universidade de São Paulo, já trabalhou na Embratur, muito ativa no setor de turismo, e o Daniel Abuchala, que é sócio da área empresarial do Bichar Advogados e que tem um foco justamente no direito imobiliário. Super bem-vindos, e eu já vou começar perguntando para cada um de vocês uma visão geral sobre a PEC das praias e quais são as suas principais implicações. Mariana, você quer começar falando um pouquinho com a gente? Posso começar cumprimentando todo mundo, um prazer conhecê-lo, Daniel. Um beijo para a Janine, um abraço para todo mundo que nos ouve. Eu, inicialmente, Janine, li a PEC das Praias partindo de uma intenção de enxergar a parte boa, e eu confesso que eu não consegui. Eu sei que existem pessoas que são muito favoráveis à atualização da legislação, e acho que todos devemos ser, mas a sensação que me deu é que o que aparece como consequência não é de fato a consequência inicial. Então, sem dúvida, diminuir impostos como o laudênio e outros, né, dos proprietários ou fornecer a posse pode ser uma ótima, mas do ponto de vista específico do turismo, que é o que eu entendo, eu não posso invadir a área do Daniel aqui, a sensação que me dá é que, ao de fato transmitir a posse de alguns terrenos, esses terrenos serão sobrevalorizados porque há total carência de novos espaços para projetos no litoral brasileiro. É um litoral maravilhoso e a gente nem começou a falar da área próxima a lagos e lagoas. E há interesse de investidores não só brasileiros, interesses de estrangeiros que podem levar, então, ao cerceamento do acesso. O meu ponto principal para ser contra a PEC é a da falta de clareza de como fica a gestão ao acesso e especialmente ao lazer do brasileiro. Os espaços de praia são eminentemente a forma mais democrática de lazer de todos os brasileiros, sem preconceito de renda, de cor, ou de raça, ou de religião, enfim. Então, isso é o que me toma mais, e é a grande marca do turismo brasileiro, é essa alegria das praias. Ótimo, Mariana. Daniel, você traria um pouco para a gente, talvez até uma explicação do que exatamente a PEC propõe? Com certeza. Prazer, Mariana. Janine, muito obrigado pelo convite a todos que nos escutam. O que a gente tem inicialmente, na verdade, é que o texto da lei, ela traz um susto um pouco maior do que realmente está previsto, né? Aqui, quando a gente trata de praia, a gente não, do imóvel de terreno de marinha, a gente não está falando da praia em si, né? Que muita gente fica preocupada, a gente vê toda a comoção que deu em mídia, em redes sociais, questões que tratam como se a praia fosse ser privatizada, o que não o que não estaria ocorrendo nesse momento, né? A gente tem uma perspectiva aqui que é até um pouco complicada de explicação de legislação, que vem desde 1831, questões de mensuração de área, de distâncias, de o que a gente chama de pré-amar, que é uma localização da onde o imóvel, o mar chega, uma média difícil de se medir, inclusive, que traz para a gente toda uma complicação para fazer essa verificação da localização, que fica realmente em áreas próximas, né, locais, na sequência de praias, e que geram toda essa insegurança de eventualmente possa existir de eventuais terceiros, pessoas jurídicas, físicas, bem como disse a Mariana, investidores que poderiam aqui tentar trazer de alguma forma algumas alterações que poderiam eventualmente prejudicar acesso, prejudicar algumas outras questões, que não são trazidas na lei, né? Concordo com a Mariana quando a gente traz aqui que tem muita questão, muitos pontos que a PEC não deixa claro, né? Então, desde questões financeiras
a limitações, a questões que poderiam eventualmente gerar discussões ambientais, e outros pontos que geram realmente uma possível insegurança, mas que ao mesmo tempo que poderiam ser tratadas tanto na PEC ou eventualmente numa outro tipo de legislação infraconstitucional, que poderiam gerar aí com a devida consideração, talvez um segundo plano, algo diferente que poderia simplificar ou até fazer com que esse assunto funcionasse de alguma outra forma. Ótimo. Mariana, me diz uma coisa. Onde é que você mesma disse, onde é que estaria a oportunidade de desenvolver ou não áreas turísticas novas? E aí também, se hoje, com tantos hotéis, por exemplo, que nós temos de pé na areia no Brasil inteiro, o fato do terreno, na verdade, o terreno não é nem de Marinha, né, gente? O terreno é da União. A Marinha tem uma gestão sobre o terreno, é importante também isso. Mas aonde, Mariana, estaria a oportunidade, que aí, sempre que se fala de turismo, diz, vamos gerar emprego e renda como um argumento. E onde é que estão os riscos quando a gente fala de turismo, na sua opinião? A sensação que eu tenho, Janine e colegas, é que há uma acepção por parte dos nossos legisladores bastante enviesada de turismo. Então, não é incomum que os exemplos sejam os de sempre, né? A Cancún brasileira, a Nova York brasileira, ou uma réplica de algum exemplo europeu. A gente passou não só pelo período da pandemia, mas pelos últimos 15 anos, com o surgimento de projetos muito audaciosos, muitos deles bastante responsáveis. Tem novas cidades inteiras sendo criadas no meio do deserto, em processos que, pelo menos ao que se consta, né, bastante sustentáveis. Então, o que a gente tem? Primeiro, a fala de que o Brasil é um país cheio de potencial. Então, para que necessariamente né, mexer com a questão das praias e tentar replicar talvez o caso de Cancún, que a gente sabe que ele não é um exemplo bem-sucedido, ele pode ter começado bem-sucedido, mas ele trouxe consigo custos sociais e de violência muito evidentes, que são as últimas notícias que a gente tem. Nós temos a capacidade de canalizar esse esforço legislativo, por exemplo, para maior conectividade entre as praias, para ter um turismo rodoviário com baixa emissão de carbono, deixando com que as pessoas, de fato, visitem esses espaços. A gente tem um mapeamento das oportunidades que estariam próximos dos cursos de água, mas indo para o interior do país, porque o lazer brasileiro está sempre muito conectado à água, então vale a pena pensar muito nisso. Mas o que eu vejo não é nem exatamente mapear as oportunidades, eu me sinto subrepresentada quando há um corpo de conhecimento pré-estabelecido sobre turismo, não só pelos pesquisadores brasileiros, mas por outros, tem esse corpo de especialistas ambientais, jurídicos, patrimoniais, enfim, que nunca são consultados e os desenhos vêm como se ninguém nunca tivesse pensado, como se nada tivesse sido avaliado no Brasil. A gente tem projetos muito bem-sucedidos, a gente tem parcerias público-privadas já em operação nos mais diferentes estados. Eu acho que todos os estados do Nordeste, sem exceção, têm excelentes exemplos e péssimos exemplos ao mesmo tempo. A gente tem situações em que, inclusive, ao valorizar a permanência do morador original, que a gente aqui no estado de São Paulo chama de caiçara, você preserva um pouco da cultura e resgata a identidade. Então, me entristece e me desanima que o sentido de futuro para muitos desses legisladores esteja numa uniformização ou numa padronização à la resort internacional, sem olhar para o que é mais premente agora na busca das experiências, que é a autenticidade. Né? O turista internacional busca diversão, busca contato com a população local, quer aprender sobre as origens. A gente tem tudo isso, só precisa da estrutura e não dessas modificações. Mas, de novo, como eu disse lá no começo, eu estou partindo de uma posição de quem está falando especificamente de turismo. Eu advogo também pela atualização da legislação, porque não vamos esquecer, o turismo brasileiro tem nos entraves burocráticos e jurídicos a sua maior pedra. A gente não consegue decolar por conta desses entraves. Então, uma avaliação
pormenorizada disso nos levaria a É uma patamares maiores. dualidade, exatamente, é uma dualidade. É isso que eu queria também que o Daniel trouxesse. Vamos partir do pressuposto que o autor da PEC vai deixar claro, por exemplo, o acesso à praia, que além disso ainda, né, pode ser que não seja tão fácil. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm quilômetros de praia de terreno, ou seja, ninguém vai andar quilômetros para chegar na frente da praia de uma área privada, né, na terra. Mas o que eu queria que você ajudasse a gente a pensar, porque o nosso objetivo aqui não é fazer uma discussão, você é a favor ou você é contra, não, é fazer a discussão. Que eu acho que é Perfeito. isso que o setor de turismo não está fazendo, né, Daniel? Então, me diz uma coisa. Se a gente garante que todos os pressupostos legais estão ali contidos, como nós lidamos também com, a Mariana abordou alguns aspectos, mas eu me preocupo muito com o tema da sustentabilidade, e daí não é só ambiental, ela é também cultural e social e até econômica, porque não adianta eu fazer um grande resort no meio do nada se isso não tiver uma experiência conectada com a comunidade local. Como é que você ajuda, Daniel, a gente a pensar nessas duas coisas? Não, perfeito. Bom, Janine, eu acho que a PEC, ela parte de uma ideia, né? E assim como a Mariana disse, de uma necessidade de realmente de alteração que a gente tem, né? Que precisa regular tudo que vem acontecendo, a evolução da parte do turismo e de toda a nossa sociedade como um todo, né? Acho que da mesma forma que a gente tem questões negativas que realmente podem existir eventualmente de uma pessoa que detém 1, 2, 3 quilômetros de praia que não poderia, pela lei atual, independente de mudança da PEC, né, que a PEC venha a trazer, impossibilitar a utilização dessa área por qualquer um que seja, ele não pode impossibilitar que qualquer um acesse a praia. É óbvio que isso pode dificultar esse acesso, né? Como você disse, ele pode construir algo, um empreendimento, alguma coisa que vai ter 500 metros, 1 quilômetro ali de fachada, que vai sim reduzir a sua possibilidade de acesso. Isso realmente poderia acontecer. Ele não poderia te impossibilitar, assim como acontece em alguns empreendimentos aqui em São Paulo, a gente tem aqui próximo da Praia do Guarujá ali um empreendimento, inclusive, que tem essa questão, né, que você tem que, para você conseguir acessar, você precisa passar informações, documentos, mas eles não te impedem, mesmo sendo um condomínio fechado, né? Então, você tem saídas, você tem questões que precisam ser consideradas para todos esses casos, né? A Lei 7.661 de 88, que ela trouxe para a gente o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, ela é clara para falar que as praias são bens públicos e de uso comum do povo, né? Ela assegura esse uso sempre livre e acesso a qualquer um, né? Então, eventualmente, se você tiver alguma questão, sim, você poderia, de alguma outra forma, tentar destravar esse acesso, essa possibilidade, né? Seja de maneira legal, seja por força policial, independente de qualquer questão. Eu concordo também que quando a gente está falando, e aí pensando, né, em grandes empreendimentos, em hotéis, em resorts, que poderiam sim afetar também, né, e até limitar o acesso de pessoas locais a mercados, enfim, tudo que a gente traz, e que no Brasil é tão bonito, né, que é o nosso social, né, as nossas diferenças que a gente traz de local para local, que faz parte do turismo, como vocês bem disseram, não é só a praia, né, não é só aquela questão de acesso à praia, ao sol e ao mar bonito, azul e verde como a gente tem hoje, né, são outras questões culturais que hoje a PEC da forma que está não impossibilitaria ou não mudaria esse acesso, mas a gente sabe que isso poderia dificultar ou até gerar algumas brechas para que as coisas mudem, né, indiretamente, elas acabem ocorrendo. E aí, voltando um pouco para o que eu comentei antes da questão ambiental, é um ponto de preocupação que, inclusive, quando veio a PEC, apesar da PEC parecer nova, né, que ela só surgiu para a gente agora, ela vem desde 2011 sendo discutida na Câmara dos Deputados, tiveram aprovação já em 2 turnos, passando para o Senado em 22. A gente teve algumas discussões e alguns entendimentos por aqui com colegas de profissão em questões que, a princípio, a restrição ela já existe, né? Hoje,
as restrições ambientais, todas essas questões, elas já elas já existem para qualquer um. Então, hoje, se eu quiser fazer um empreendimento, eu tenho as limitações, mesmo que algum terceiro venha se tornar proprietário de uma área que era da União, ele vai manter essa restrição, ele vai manter essa obrigação de conseguir aprovações específicas, todas as questões que ele vai ter que passar para poder construir um empreendimento ou até mesmo uma casa, tá? A gente não precisa falar só exclusivamente de um empreendimento. Você acha que isso não, Daniel, você acha que isso não, vamos dizer, libera ou afrouxa, porque muitas vezes o setor imobiliário critica a legislação ambiental e as aprovações. Isso não afrouxaria isso manteria os critérios legais? E aí, junto com isso, o que eu queria te perguntar, você sente que o setor imobiliário e turístico brasileiro, de via de regra, está maduro para implantar algo que pode ter esses impactos de sustentabilidade, vamos dizer, nesse nível que a gente prevê que é um risco? Legalmente falando, Janine, a gente não... A PEC não altera essa questão ambiental, né? Então, na teoria, você não tem um afrouxamento ou uma liberação maior, né, de eventuais desmatamento ou questões de restinga, como a gente tem muito no Nordeste que acontece. Então, a gente não teria uma liberação nesse sentido. O que pode acontecer é que, eventualmente, um município menor, algum local que você tem uma redução de fiscalização, as pessoas tendam a fazer sem se preocupar, eventualmente, em receber uma penalização, né? Então, fica mais fácil de você fazer quando é tudo seu, mesmo que indo contra a legislação, que fique bem claro que a legislação ela não permite, você fazendo de forma errada, né? Você não deveria fazer, e mesmo assim você faz. Então, para municípios menores, fica mais difícil de fiscalização, né? Então, pode sim ocorrer, mas por uma questão muito maior, no sentido de praticidade ali, de você estar no dia a dia, você não tendo mais a União por trás, né, dali da área, de uma parte da área do seu imóvel, que é o que a PEC vem trazendo, que é a extinção dessa área de marinha. Isso. Aí eu queria te perguntar o seguinte, existe uma legislação federal e as estaduais e municipais. Perfeito. Você acha que, porque aí você vai mudar para a administração local ou regional, aí a legislação, ela não muda, a questão Exato. é mais essa que você falou, tá bom? Exatamente. E o segundo ponto? O segundo ponto, me perdoe. Sobre a maturidade que você acha. Perfeito. Isso é muito complicado, né? A questão da maturidade o Brasil, infelizmente, ele ainda é muito movido a dinheiro, né? Então, a gente tem uma questão financeira que, mesmo que a gente não tenha hoje uma maturidade do nosso setor imobiliário ou do nosso setor ambiental como um todo, né? Porque a gente sabe que a nossa legislação, com as mudanças recentes da legislação ambiental, ela ficou bem restritiva. A tendência é que eles tendam a tentar mudar, né? Ficou um pouco redundante, mas a tentar alterar e mudar o máximo possível, seja indo para questões municipais, tratando com secretários municipais, para facilitar, considerando que você não tem, como eu disse, a União mais por trás desses imóveis, por trás, o que dificulta e muito com que eles consigam fazer essas alterações, né? A legislação, como eu disse, continua. O mercado como um todo talvez veja com bom olho isso, pensando em que agora eu consigo adquirir um imóvel maior, agora eu consigo adquirir um imóvel que antes eu não conseguia porque eu tinha uma restrição, né? A gente tem diferenciações aqui de regimes de ocupação, no caso, para os imóveis de marinha, né? Que é o regime de ocupação e o regime de aforamento. Então, você tem algumas questões jurídicas que hoje talvez eu conseguisse, eu pensando numa legislação específica, em fazer essas alterações, levasse a essa possibilidade de aquisições, de crescimento, de construções de novos empreendimentos, residências a gente sabe que muitas vezes de alto padrão, em locais de difícil acesso para a população como um todo, que poderia, sim, acarretar nessas restrições, eventualmente. Inclusive, assim, vamos considerar, na hipótese de que a legislação não muda, de que o empreendimento vai ter que passar pelos processos todos, mas tem um ponto que é inegável, que é a pressão local e a facilidade de favoritismo, ou qualquer nome que a gente queira dar, no município e no estado, é muito maior do que no âmbito federal, né? Então,
para o bem ou para o mal. E aí, Mariana, eu queria que você trouxesse um tema que, inclusive, conversei com você, que é, assim, sinceramente, como diz, me causa um espanto, mas, assim, inacreditável. E aí eu já, sabe, assim, eu estou há 30 anos no turismo, já guardadas as devidas restrições, eu ouso perguntar, cadê o setor de turismo? Porque o setor de turismo não é que ele, não é eu sou a favor ou contra, é por que ele não discute isso? Porque ele tem vergonha de dizer que ele é favorável? Porque ele acha que vai ter facilidades que ele não tem hoje? Mari, eu acho que eu não consigo entender, sinceramente. Ou eu não quero. É uma grande questão filosófica, daí só um podcast não seria suficiente. Mas, muito recentemente, inclusive por conta, né, estimulada pelas nossas questões, o que eu só consegui concluir, Janine, é que o turismo brasileiro não tem oposição, não tem críticas. Então, veja, dado que é um setor fundamentalmente movido pelos interesses empresariais, né? E que o que a gente está tentando é profissionalizar o setor, é de fato gerar mais empregos, empregos mais qualificados, levar a um maior número de estrangeiros chegando, mais brasileiros viajando, mais companhias aéreas entrando aqui. Na minha interpretação, o papel dos gestores públicos de turismo seria, de fato, serem os grandes advogados do que é ideal para o país como um todo, e especialmente defendendo aqueles que não têm vozes. Se o ministro e outras autoridades se aliam imediatamente aos empresários, mas o que a gente vê é os empresários se aliarem a qualquer ministro, a qualquer gestor público, a qualquer deputado, então é muito interessante. Entra um ministro do governo Dilma, todo mundo aplaude. Entra o ministro do governo Temer, todo mundo aplaude. Entra do governo Bolsonaro, todo mundo aplaude. Entra do governo Lula 3, todo mundo aplaude. Não há nenhuma formalização, e não estou dizendo para grosseria nem nada, mas simplesmente para que se posicione como oposição. De novo, eu volto no argumento da minha fala anterior. Se há um corpo de conhecimento prévio, por que esse corpo de conhecimento prévio, os projetos que já foram desenhados e são razoáveis, não são mantidos ou melhorados? Então, me entristece que, eventualmente, o atual ministro não tenha nenhum histórico com turismo, esteja dedicado a, basicamente, a comercialização do Brasil, e quando fala de projetos, só consegue falar pró-empresariado, a gente não vê uma fala, né, em função das questões sociais. Eu não vi, por exemplo, nenhuma fala, e aí nem de turismo, nem de nenhum outro porta-voz de nenhum setor, sobre qual vai ser o impacto de, em passando com todas as regulações corretas, os preços vão ficar mais caros, o turismo brasileiro fica mais caro, portanto, com menos gente fazendo, dadas as condições que estão mais ou menos planejadas aí dos analistas econômicos. A resposta da sua pergunta está na própria pergunta. Eu acho que os empresários estão receosos ou sempre receosos de se indispor com qualquer uma dessas autoridades, porque não se sabe em que momento eles vão precisar de alguma ajuda. Então, a gente, em não tendo representação forte e comprometida, e em não tendo claramente essas posições de discussão e de avanço, né? A gente está sempre na superfície, a discussão rasa, o projeto bastante rudimentar, o turismo sendo tratado como algo muito, muito, muito acessório, a gente sequer consegue confiar nos números, né? Então, até hoje a gente não chegou numa metodologia confiável para saber quantos empregos gera, a gente não vai conseguir argumentar com o relator da PEC, de fato, se vai gerar mais ou menos empregos, a gente vai ter que acreditar nos números. Então, a sensação que eu tenho é que a gente é muito bom, e muito bom mesmo, como empresário, para sair das crises. Olha como a gente saiu da pandemia, olha o que está acontecendo agora, né, nas oscilações econômicas, mas na negociação política, aparentemente, ou não sobra disposição, ou não sobra tempo, ou, de fato, as mãos já foram lavadas há muito tempo e é melhor deixar como está e o pessoal vai se adaptando. Eu sinto muito frustrado, muito frustrado. E não são somente os empresários, são as entidades
e também o setor público municipal e estadual, secretários de turismo, porque, mais uma vez, trata-se de avaliar e conversar. Eu acho que essa que é a questão. E aí, Daniel, eu queria que você trouxesse uma questão para a gente. Eu vi a posição que a Marinha do Brasil adotou, inclusive mandou formalmente para o Congresso. E eles colocam alguma coisa que me parece relevante, que o litoral brasileiro não tem só jet skis e barcos, tem cabos submarinos de fibras óticas que se conectam com outros continentes, tem a questão do petróleo, tem a questão da proteção do território nacional, que são aspectos relevantes, inclusive também previstos em lei, como você mencionou outros anteriores. Como você avalia isso? Não, é o seguinte, na verdade, né? Quando a gente pensa no nosso litoral, o tamanho do nosso litoral, né? A gente não pode pensar simplesmente na parte residencial, na parte hotelaria. É óbvio que isso é muito importante, é óbvio que isso é muito relevante para todos, mas como você comentou, a gente tem outras questões que precisam ser consideradas caso a caso, né? Então, esse é um ponto muito importante, que a PEC, ela veio de uma forma muito simples, né? Ela trouxe as questões de uma forma muito simplificada. A gente tem diversos temas, incluindo essas questões financeiras, incluindo questões de limitação, por exemplo, no Rio de Janeiro, a Praia do Flamengo inteira está localizada em terreno de marinha, né? Então, você tem alguns pontos que precisam ser tratados de uma forma mais completa, mais a fundo, que simplesmente você pegar uma PEC e falar, não existem mais os terrenos de marinha a partir de agora, você deixa de pagar todos os tributos, porque é o que a PEC traz também, é um ponto financeiro importante, que a partir do momento que ela for publicada, a partir do momento que tiver essa alteração efetiva, todas as pessoas que possuem, que são possuidoras de uma área dessa, deixam de pagar os impostos, né? Como que vai ficar essa questão financeira para a União? Como que vai ficar esse dinheiro, querendo ou não, ele é utilizado para fins muito, muito relevantes. A gente está falando de um número, eu dei uma pesquisada, é um número que não é um número muito certo, mas a gente está falando de algo por volta de 500 mil imóveis cadastrados na SPU hoje, só que é algo que o número que não se sabe é algo próximo de 2 milhões. Então, a gente está falando de informações incompletas, informações, eventualmente, imóveis que a gente nem está considerando nessa conta, que se você tratar isso de uma outra maneira, você consegue pensar até em um ganho financeiro, né? Desde a parte também, como você comentou, Janine, da nossa defesa nacional, a lei, né, ela foi criada, a linha, né, o imóvel de marinha, ele foi criado inicialmente pensando nisso. Né, na época ainda que só tinha barcos, que você, né, a defesa dessa área era feita praticamente pelo mar, então você tinha uma questão muito relevante. Hoje as coisas mudaram um pouco, né? Talvez para essa parte de defesa eu tenha que fazer uma limitação um pouco maior. Locais específicos, locais próximos de outros países, algo que possa mudar, mas que não depende, que não funciona a gente fazer com uma lei ou com uma alteração talvez tão simplificada. Né? Eu vejo, assim como o ministro Celso, ele trouxe, né, no comentário dele, que existem questões relevantes, eu concordo que existem questões relevantes na PEC e que precisam ser tratadas de alguma forma. Talvez não neste formato. Talvez em um formato, como eu comentei, de lei infraconstitucional. Vamos regular isso de uma forma diferente. Vamos trazer essas obrigações, esses direitos, de uma forma que consigam considerar todos os lados. Né? Do jeito que está sendo feito, talvez não seja o ideal. Você vai cobrir a cabeça e vai deixar o pé de fora, né? Então você tem realmente que trazer isso, e todos os pontos são relevantes e importantes, mas precisam ser discutidos, né? Desde o setor do turismo, que precisa olhar todos os lados, o que pode, como bem disse a Mariana, ter essa informação de vou gerar emprego, não vou gerar emprego, vou gerar custo, não vou gerar custo, eventualmente para uma pousada, e ter que pagar um valor para ter essa aquisição, pode inviabilizar o negócio, ela ter que fechar a empresa, né? Ela não conseguir Exato. se sustentar. Eventualmente, para uma grande empresa, para um grande hotel de fora, é de graça, né? É muito barato, e aí conseguir, inclusive, comprar uma área maior para poder fazer, e agora que ele tem o direito, ele vai construir de outra forma. Então, todos esses pontos precisam ser levantados, precisam ser verificados, para que se possa ter a legislação que precisa ser atualizada, né? De quando a PEC foi criada até agora, foram criadas outras legislações no meio do caminho que não estão consideradas na PEC. Né? Você tem possibilidade, por exemplo, de um aforamento, você remir esse aforamento, que é nada mais, nada menos que fazer essa aquisição. E esse imóvel passar a ser seu.
dependem de aprovações, dependem de outras questões que já está previsto na lei hoje e que a PEC não prevê, né? Então, realmente o assunto é importante, o assunto precisa ser tratado, mas com cuidado, né? A gente tem que tomar cuidado para não resolver um problema e criar outros dois, né? Não, e também, assim, um pouco resgatando o que a Mariana comentou, o que é ruim, e não é só no turismo, é que nós, ao invés de termos uma política pública para o turismo nacional, aonde o seu patrimônio natural, seja praia, seja floresta, o seu patrimônio cultural, que são os principais ativos e que foi o que o Fórum Econômico Mundial relatou agora, recentemente, no relatório deles de turismo. Os nossos principais ativos são a cultura e a natureza. E, por incrível que pareça, o impacto social do turismo. Só que a nossa mão de obra não é treinada, é mal remunerada, nós temos um ambiente de negócio ruim, uma infraestrutura ruim e temos todo um ambiente legal péssimo para a nossa competitividade. Então, não precisa ninguém ensinar o feijão com arroz. Então, é sempre a gente correndo atrás dessa emergência, ao invés de nós termos uma visão realmente de construir, porque aí você está construindo para o país, para o empresário, para a comunidade local e assim por diante. Olha, realmente o papo aqui poderia durar mais tempo, mas o nosso objetivo aqui, sou sincera, é fazer uma provocação positiva para que a gente discuta. Então, eu vou pedir para vocês dois, começando pela Mariana, deixar uma sugestão de que aspectos seriam importantes para que a gente possa conduzir essa conversa e pensar um pouco mais de uma forma um pouco mais holística. Eu acho, honestamente, que esse convite que você mesmo fez, qual é a postura dos estados e, eventualmente, de algumas cidades. Eu consegui localizar em mídia aberta um levantamento sobre o litoral norte de São Paulo. Do litoral norte, algo em torno de 1.500 terrenos estariam sujeitos a modificações, dos quais somente 3 são, de fato, espaços públicos, todos os outros já são, de alguma forma, de gestão privada. A gente sabe que o litoral norte de São Paulo já é bastante elitizado em comparação ao litoral sul. A gente tem até menos acesso, por exemplo, rodoviário, turismo rodoviário você quase não chega. Creio que, junto com isso, pode se pensar em discutir em que medida está encaminhada a ideia de cobrança de taxas para acesso às praias. Aqui no litoral norte existe pelo menos uma praia que faz isso. E aí, muito gradualmente, muito lentamente, o acesso público ao turismo, o turismo social, o efeito do lazer aos finais de semana vai se perdendo e a gente vai confinando quem tem menos recursos. Então, eu acho que a primeira coisa seria um bom mapeamento de que áreas, de fato, a gente está falando, sem se deixar levar por esse discurso mais óbvio, não, a gente está pensando na área da maré, ou em algumas áreas tipicamente quilombolas, como foi citado pelo relator. Com dados claros, parametrizados, e aí com os secretários estaduais, não apenas de turismo, mas de meio ambiente, desenvolvimento, dando o seu parecer, eu acho que a gente vai estar, pelo menos, num bom começo. E aí, Daniel, somente esclarecer, como está se propondo agora no Senado, que nós vamos ajustar o texto e o acesso da praia está garantido. Você acha que é só isso ou não? Não, com Qual é a certeza mensagem não. final aí que você deixaria? Não, com certeza não. Acho que é importante, né, a gente destacar esse ponto de que o nome acabou ficando como PEC da praia, né, mas não é nenhuma limitação hoje de direito ao acesso à praia, né, isso é importante sim ter, mas esse não é o único ponto, né, a gente tem diversas questões legais, a gente tem diversas questões econômicas e financeiras em que eventuais ajustes e alterações poderiam afetar diretamente, né? Então, desde o tipo de ocupação que você tem, que te permite ou não hoje já construir ou não numa área, desde limitações e questões ambientais, como a gente comentou, que a princípio não tem nenhum tipo de alteração, mas que com o andamento, com a evolução, o passar dos anos, isso pode ter sim algum tipo de alteração, né? Então, a gente tem diversos pontos que precisam ser considerados para poder aí sim encaminhar com o andamento
seja por PEC, seja por uma legislação infraconstitucional. Tá? Então, acredito eu que uma legislação, nesse caso, seria o ideal, principalmente nesse primeiro momento. A gente regulamenta, a gente aprova, a gente ajusta o que for necessário, e se num futuro for verificado, olha, realmente é assim, é a melhor opção, assim funciona, a gente continuaria com eventualmente uma PEC, uma alteração dessa lei, desse texto que a gente tem hoje, e aí a gente resolve. Não é algo que a gente vai conseguir sanar e resolver em questão de 1, 2 meses, 1 ano ou 2. É algo que precisa ser discutido aí por um tempo à frente. Isso, inclusive a Lei Geral do Turismo, né? E outras legislações, como a gente estava mencionando. Olha, muito obrigada, Mariana e Daniel. As contribuições de vocês foram valiosas e esse tema ele é imprescindível, né? Assim, é inquestionável que nós do setor de turismo, como também o de meio ambiente, também o imobiliário, todos devam estar discutindo. Eu agradeço muito a vocês, agradeço quem está acompanhando a gente. Eu queria muito ouvir comentários e participação nesse debate que é tão importante. Muito obrigada e até a próxima.